de nome, mas tá havendo uma briga aí, né, de um pastor lá do Rio de Janeiro, bem conhecido, que nós sabemos quem que é, né, que é psicólogo, né, então todo mundo já sabe quem é, falando sobre um cantor. Outro cantor eu vou estar falando porque eu gosto muito dele, não, né, por mais que errou, por mais que teve algumas falhas, mas é um cantor que eu gosto, que eu sempre cantei as músicas dele, até admiro mesmo, o cantor Kleber Lucas, né, Kleber Lucas. É um cantor, um grande cantor que eu admiro, tenho todas os CDs dele, gosto muito das músicas dele, porém a gente não aprova, a gente não aprova o erro do ser humano, mas eu acredito que nós temos que reconhecer a importância que a pessoa tem tanto para a sociedade como também para o mundo, para esse mundo cristão, para esse mundo evangélico. Então, não estou apoiando o erro de ninguém, não passando por cima também, mas para nós entendermos aqui a respeito do divórcio, se a pessoa casa uma, duas, três, quatro vezes e pode se separar. Então há né, esses dias mesmo na mídia aí, esse pastor, né, esse psicólogo e pastor, ele em sua igreja, ali no Rio de Janeiro, por sinal, uma igreja muito grande, ele começou a falar mal, né, falar mal desse cantor, do Kleber Lucas, falando que ele tinha casado, divorciado e casado várias vezes e se divorciado, e falando, né, para que as pessoas não vá ou não participem da sua igreja. Mas eu acredito assim, se nós somos contra, ao divórcio, se nós somos contra esse tipo de prática, nós não temos que apoiar nem os nossos amigos, né? Porque nós sabemos aí que houve também um certo amigo, né, desse pastor, que também é um conhecido, né, de uma igreja grande. Ele se separou da sua mulher, falou que estava doente, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, depois voltou para o Brasil e casou-se, né? Se separou da esposa e novamente se casou aí com uma mais nova, com uma mais jovem, e saiu, acabou, né, deixando a igreja, e o filho desse pastor está tocando a igreja, e acho que a esposa também, provavelmente, e agora ele abriu uma outra igreja juntamente com a sua nova esposa. Então, a pessoa critica, né, criticando a esse pastor ou o próprio cantor Kleber Lucas, mas porém apoiando, né, apoia o seu amigo, apoiou, foi no casamento, até deu a bênção ali, né, para o seu amigo que se separou, que se divorciou da sua esposa. Então, se nós não somos a favor, se nós criticamos uma pessoa, nós temos que fazer uma crítica geral, então. Então, nós não temos que apoiar ninguém. Então, fazendo só uma base aqui, mais ou menos, para nós entrarmos aqui no nosso assunto. Então, o assunto de hoje é: eu divorciei, e daí? Então, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Se você se divorciou ou não? Mas vamos lá, o que a Bíblia ela vai falar sobre isso? Então, em primeiro ponto, nós vamos entender, né, nós vamos entender alguns pontos aqui a respeito do divórcio, a respeito do casamento e o divórcio em si. Nós iremos entender alguns pontos fundamentais para nós entendermos, né, a vida de casado. Eu, graças a Deus, tenho mais ou menos uns 25, 26 anos de casado, né, e graças a Deus não tenho arrependimento nenhum, pelo contrário, sempre Deus tem nos abençoado, nos fortificado e dado graça para que nós nos continue se mantendo dentro desse relacionamento mútuo, dentro desse relacionamento entre eu e a esposa, né? Então Deus tem nos abençoado e nos fortalecido para que nós nos mantivermos ou que nós nos mantenhamos firmes um com o outro. Quando há uma multiplicidade, há uma reciprocidade de um para com o outro, quando há no relacionamento o amor verdadeiro, eu acredito que Deus ele está no propósito. Porque casamento, primeiramente, tem que ter Deus. Se não tiver Deus no negócio, é apenas um negócio, né? Então, se Deus não estiver no casamento, é apenas um ajuntamento de dois seres aí. Mas nós vamos entender aqui alguns pontos sobre o divórcio, ou sobre o divórcio e o casamento aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender aqui
Quais são as bases é, para uma vida abençoada, tá? Então nós vamos entender aqui algumas bases para ter uma vida abençoada, porque se nós não tivermos uma vida abençoada, se nós só tivermos brigas, desconfortos, desamores, desencontros, discussões, desacertos, isso vai minando, né? É como que se fosse um campo minado. Cada lugar que você vai pisando em uma armadilha ali, e aquilo vai se desfazendo. Então, conforme o tempo vai passando, conforme a situação você vai vivendo, então o casamento ele vai se dissolvendo. É como que se você montasse a sua casa, como a Bíblia diz, você montasse a sua casa na areia. Montar a casa na areia, você sabe que o vento vem, a tempestade vem, a água vem e leva essa casa aí. E ela é destruída por causa que foi firmada na areia. Mas o segundo tópico aqui, o segundo ponto que nós vamos falar é um casamento trino, porque casamento sem a presença de Deus, tá? Então nós vamos entender sobre as bênçãos, né? Uma vida abençoada. Um casamento trino, casamento tem que ter a presença, tem que ter a pessoa do Espírito Santo fazendo parte. Sem esse casamento trino, não existe continuidade. Terceiro, Deus aprova o divórcio. Será que Deus aprova o divórcio? Então nós vamos compreender aqui se Deus aprova o divórcio. 4, quando se deve aconselhar o divórcio, né? Se verdadeiramente há uma aprovação, se há aqui a Bíblia, ela dá um respaldo para haver para haver aqui uma separação, um divórcio, se Deus ele aprova. E o quinto lugar, me divorciei, e daí? Então, é o ponto que nós iremos fecharmos aqui a questão, a respeito do quem manda na minha vida, quem manda na minha história, ou se alguém tem alguma coisa a ver com isso, se eu me divorciar, qual que é o problema, porque hoje nós estamos vendo aí as pessoas se envolvendo, se metendo na vida alheia, cuidando da vida do próximo, cuidando da vida alheia, sem esquecer que você tem uma vida para cuidar. Então, muitas pessoas cuidando da vida dos outros, esquecendo de cuidar da própria vida. Às vezes, o casamento dos outros, cuidando, né, do casamento dos outros e esquecendo de cuidar do próprio casamento. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos entender quais as bases, né, para um casamento abençoado. Então, nós vamos entender aqui qual é as bases, né? Vamos ler aqui primeiro uma passagem aqui nas Escrituras Sagradas que se encontra em Amós capítulo 3. Vamos ver aqui. Vamos achar aqui rapidamente o texto para nós estarmos lendo aqui. Capítulo 3 de Amós. Amós capítulo 3, verso de número 3, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, olha só. Então, não existe como você andar duas pessoas juntas, dois seres juntos, se não houver comum acordo. Então, o casamento ele é algo interessante, porque ele tem que ser uma vida em comum, ele tem que haver uma comunhão, uma união e uma comunhão. Quando você casa, quando há o casamento, quando há ali a bênção, tanto do pastor como do padre, ou que seja, ou do bispo, ou do sacerdote, ou do rabino, quando há aquela bênção ali, você já faz uma promessa de viver. Enquanto você viver, você prometer a ser fiel, prometer amar, prometer respeitar. Então esse é o princípio do casamento: o amor, o respeito, a fidelidade, a cumplicidade. Então precisa haver essas bases, haver esses princípios para que haja um relacionamento duradouro e um relacionamento, se possível, até que a morte o separe. Porque se não houver, como a Bíblia ela vai nos dizer, né, é um apoio que nós temos das Escrituras Sagradas, se houver o adultério, né, a Bíblia ela apoia a separação com base apenas no adultério.
e existe dois conselhos práticos que é dado. Um conselho é bíblico, né, que a separação, se houver um adultério no meio do relacionamento, do casamento ali, a Bíblia apoia a separação, porque não tem como você permanecer, ou se você também quiser perdoar, se você tiver capacidade de perdoar aquela pessoa, a Bíblia, ela também te dá respaldo para você viver com a pessoa, porque se Jesus, ele perdoou o ser humano que pecou contra ele, né, que a idolatria, né, a idolatria, ela é como se fosse um pecado, né, ela é equiparada ao pecado de adultério. O próprio Oséias, né, o próprio Oséias, o livro de Oséias, ele é interessante, que ele fala sobre a questão ali de Oséias, Deus, né, mandar o profeta pegar uma mulher de prostituição e casar com ela, e essa mulher, ela foi e cometeu, estando casada com Oséias, ela foi lá e cometeu adultério e foi embora, separou dele. E novamente o profeta foi lá, perdoou ela, trouxe ela para sua casa, e viveu com ela, ou, né, continuou vivendo com ela ali. Então, se for capaz, se houver uma capacidade de perdão, a Bíblia, ela te dá totalmente o apoio. Mas se não houver, a Bíblia também te dá um respaldo para haver uma separação. Então, o único ponto aqui que a Bíblia, ela aconselha a separação, né? A separação é no caso do adultério. Mas lá em Gênesis, lá no Êxodo, Moisés, ele deu carta de despojo, de desquite, né? Para a mulher. Ele mandou que o homem desse, ele permitiu que o homem desse carta de desquite por qualquer coisa. E só que ali foi uma permissão, né, de Moisés, pela dureza do coração do povo. Não foi porque Deus permitiu ou porque Moisés permitiu, porque Moisés, ele baseou ali as leis ou a vontade de Deus. Não, ele permitiu pela dureza do coração daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, eles não queriam saber a respeito de leis. Não, eles não queriam saber, eles queriam apenas mandar a esposa embora, porque naquela época havia, né, essa questão, né, do homem, ele ter mais voz ativa do que a mulher. Logicamente que isso foi se mudando do decorrer do tempo, mas houve aí essa questão. Mas vamos lá. Então, não tem como andar os dois juntos se não houver em comum acordo. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Então, o primeiro ponto, a primeira base aqui para um casamento abençoado é os dois viverem em comum acordo, andar juntos em acordo, em união, em cumplicidade, haver essa cumplicidade. Então, em primeiro lugar, o casamento precisa estar em plena comunhão. Os dois precisam viver. Aqui da questão do casamento abençoado, o primeiro ponto aqui que nós vamos compreender é o ponto central, né? O ponto central aqui é a responsabilidade. Então, tem que haver uma responsabilidade dentro do casamento. Primeiro, a responsabilidade implica em compromisso. Então, tem que haver um compromisso. Segundo, aceitação. Então, olha só, compromisso, aceitação, cumprimento de dever, ou cumprir, né, os deveres, não apenas saber as obrigações, mas a cumpri-las, né? Então, não basta apenas você saber que há obrigações dentro de um relacionamento. Você tem que entender que há obrigações, que há questões a ser discutidas, a ser praticadas, a ser feita, mas também você precisa botar em prática, não apenas só saber que há essas coisas para fazer e você não tomar partido em fazer. O quarto aqui, estabelecer metas para os dois. Então, tem que haver um estabelecimento de metas, né, de princípios. O segundo ponto aqui é a fidelidade. Então, se tem que haver a responsabilidade, então tem que haver também a fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é você ser fiel. Então, tem que haver a fidelidade entre o cônjuge aqui. Não basta estar juntos ou viver juntos, é preciso confiança. Então, dentro de um relacionamento, né, dentro de uma família, se não houver aqui essa
confiabilidade de um para com o outro, então você está vivendo em desconfiança, e quando se vive em desconfiança não se vive bem. Então é difícil você viver, né? É difícil quando você desconfia da pessoa a qual está do seu lado. Então você colocar uma pessoa do seu lado e você não confia nela, é difícil você conseguir conviver com essa pessoa. Você sempre está desconfiando. Por isso que muitas das vezes, né, muitos casamentos se acabam por haver essa desconfiança. Geralmente isso acontece quando há a traição, né? Geralmente quando há uma traição no meio do relacionamento, do casamento, sempre vai haver aquela desconfiança. Olha, você vai fazer, será que você não vai fazer aquilo que você fez? Então, quando não há um perdão genuíno, né? Perdão genuíno não é você apenas falar de boca para fora que você perdoa. Não, o perdão genuíno é quando você verdadeiramente não sente mais aquela repugna, né, pelo aquele ato. Então, quando há o perdão genuíno, a pessoa ela verdadeiramente esquece daquela prática e ela toca para frente, né? Ela procura viver a vida novamente aí dentro daquilo que ela optou para viver, né? Então, a fidelidade, primeiro aqui, né, dentro da felicidade, aqui dentro desse princípio da fidelidade, quando não se está perto, então tem que haver fidelidade, confiança, confiabilidade quando você não está perto, porque muitas das vezes é fácil confiar quando você está ali do lado, né? Quando está do lado é fácil você confiar na pessoa. Agora, quando está longe, quando está distante, cada um está em um lugar, você foi para uma outra cidade, ou foi... Então, isso é a questão da confiança. Então, quando você está longe, ou quando não se está perto, e quando está perto também, né? Tem que haver também essa confiança, mesmo estando longe, mesmo estando perto, tem que haver a mesma confiança. Não se pode medir a confiança, a confiabilidade aonde a pessoa está, né? Pelo grau de lugar aonde a pessoa se encontra. Então tem que haver essa confiança aí. Terceiro, quando está inseguro, então olha só, quando se está inseguro, tem que manter-se, né, essa confiabilidade, essa confiança, porque mesmo estando inseguro, né, você tem que depositar aí a sua confiança na pessoa. A fidelidade tem a ver com, primeiro, cumplicidade, né? Então a fidelidade ela é baseada na cumplicidade, respeito mútuo. Então tem que haver o respeito mútuo e a lealdade para com o outro. Gente, olha que coisa interessante. Primeiro, cumplicidade. Então, no casamento, no relacionamento entre duas pessoas, de duas pessoas que têm, né, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu... Tem que haver aqui essa cumplicidade, porque se não houver cumplicidade, pode acreditar que não vai ter capacidade de viver junto. Segundo aqui, respeito mútuo, né? Que tem que haver um respeito mútuo para tanto um para com o outro. Muitas das vezes se cobra, né? Se cobra tanto o respeito do esposo, né? Se cobra tanto o respeito do esposo, do homem para com a mulher, mas muitas das vezes não se cobra o respeito da mulher para com o esposo. Então tem que haver esse comprometimento de respeito mútuo aqui. Tanto um tem que respeitar como o outro. Tanto a mulher respeita o homem, quanto o homem respeita a mulher. Terceiro aqui, a lealdade para com o outro. Então, tanto um como o outro tem que ser leal. Então, tem que haver essa lealdade de um para com o outro aqui. Mas eu só sou leal quando ele for leal comigo, viu? Tem que ser leal, tem que haver uma lealdade entre os dois aqui. Terceiro ponto aqui, né, desse tópico que nós estamos falando aqui, é o amor. Olha, o amor é a base de tudo, né? Então não se casa, não se tem uma vida a dois se não houver amor. Eu vou viver com ele só porque eu achei ele bonito, só porque ele é rico. Hoje, infelizmente, o casamento para muitos aí que não são cristãos está sendo mais um negócio.
está sendo mais uma propaganda de televisão, né, do que até mesmo um relacionamento entre duas pessoas, ou uma vida, né, uma vida a dois, porque casamento é viver uma vida, é ter uma vida em família, ter uma vida tanto a dois como o esposo mais os filhos. Então, quando se opta por casar, opta pelo casamento, é necessário você entender que precisa ter amor. Então, você precisa ter o amor para com o cônjuge. Aí existe logicamente, que existe alguns tipos de amores, né, que nós compreendemos. Aquele amor do marido para com a mulher, né, que é um amor mais de sentimento, mais de atração, né, um amor que ele gera, logicamente, um companheirismo, um entendimento de uma amizade também, mas é um amor mais erotizado, com mais sentimento, com mais atração. Existe o amor do pai e da mãe para com o filho, que é um amor diferente, né, mas o amor filial, do próprio cônjuge, do próprio marido para com a família, irmãos, pai, mãe. Esse amor é diferenciado, é um amor diferente do amor do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. E também existe o amor do ser humano para com Deus e de Deus para com o ser humano, que é esse amor theos, né? Que é um amor mais espiritual, um amor mais espiritualizado, que é um amor mais no sentido de se manter firme, se manter fiel a Deus, se manter mais próximo de Deus. Então, esse amor de homem para com a mulher é um amor diferenciado do que os demais amor que nós citamos aqui. Então, o amor que nós estamos tratando aqui é o amor esse amor mais erotizado, um amor do homem para com a mulher aqui. Então vamos lá. O amor é a base para o relacionamento duradouro. Quem ama procura viver bem ao lado do seu amor. Efésios 5, 25. Vamos ler aqui rapidamente. Efésios 5. Vamos abrir aqui nossa Bíblia. Efésios 5, 25. Ele vai dizer assim. Efésios 5, verso 25, diz assim: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Por que nós lemos aqui essa parte? Porque o amor do homem para com a mulher não basta apenas, o texto ele vai falar de submissão, né? Vai falar da mulher, ela tem que se submeter, essa submissão não no sentido de escravidão, porque uma coisa não vamos confundir com a outra, a questão de submissão do homem, jamais. Então, ela fala sobre, né, a submissão da mulher. Aí, dentro da base da submissão, que a mulher ela precisa ser submissa ao marido, né, respeitando, amando, ajudando, né, e o marido tem a responsabilidade de amar a mulher. Olha só, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, olha só a responsabilidade que o marido tem para com a esposa. Ele precisa cuidar dela, amar ela como Cristo amou a igreja, se possível dar a vida por ela. Então a responsabilidade do marido para com a mulher é ainda maior do que da mulher para com o marido, porque a mulher ela se submete, ela tem que ser submissa ao homem, e o homem ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregar por ela e dar a vida por ela. Então, se houver qualquer fato, qualquer coisa que põe a vida da esposa, da mulher em risco, o homem ele tem que entregar a sua vida no lugar dela. Então é algo mais sério, gente, é um pouco mais pesado para o lado do homem aqui. Olha como Deus ele foi e é tão maravilhoso, dando a responsabilidade maior ao marido de se entregar ou de dar a sua vida no lugar da esposa, porque é assim que a Bíblia trata. Mas vamos lá, então o amor, né,
Nós lemos aqui Efésios 5:25, falando sobre a respeito do amor, que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se possível dar a vida por ela. O segundo ponto aqui é o casamento trino, que nós vamos estudar aqui a respeito do casamento trino. Gente, o que que é um casamento trino? O que que é isso? Precisa haver dois homens, uma mulher, duas mulheres? Não, não é nada disso. Nós vamos entender aqui a respeito do casamento, né? Qual que é as bases do casamento, heterogêneo, monogâmico. Nós vamos entender aqui algumas bases aqui para o casamento, né, monogâmico, heterogêneo, indissolúvel, né, que nós vamos compreender aqui. Mas o casamento ele é trino em que sentido? Qual é o sentido do casamento trino? Primeiro, o casamento não é um projeto humano, muito menos obra do acaso. O casamento ele é projeto divino para uma família. Então, entendendo aqui, qual foi a base? Quem foi que criou? Como surgiu o casamento? Surgiu lá no começo, né, da criação do ser humano. Lá no Gênesis, no capítulo 2, verso 18 ao 24, nós temos ali as bases para o casamento. Portanto, deixará o homem aos seus pais, à casa dos seus pais, e se apegará à sua esposa, e ambos viverão, e ambos serão uma só carne, vivendo ali em comum acordo, em comunhão, os dois. Então, a união estável, a união entre o marido e a mulher, né, o matrimônio, a união estável por sentido de você se unir, né, e viver ali uma vida a dois ali. A união entre o casal, entre o homem e a esposa, ela é uma base divina, né? Foi criada por Deus, então foi Deus que criou, né, essa instituição, porque o casamento ele é uma instituição criada por Deus, assim como a família. Então, as três instituições que foi fundada por Deus foi o casamento, a família e a igreja, ou a igreja em si. Não estamos falando aqui de ministério, estamos falando da igreja de Cristo, né? As bases da igreja, porque Jesus ele veio, ele para colocar as bases da igreja de Cristo, essa igreja, ou esse reino de Deus, né, vamos dizer assim, que a igreja nada mais é do que o reino de Deus aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, ela é a representação do reino de Deus aqui na terra, porque nós somos, né, se nós somos filhos de Deus, se nós somos adotados nesse projeto tão maravilhoso da salvação, então nós fazemos parte desse reino, dessa igreja de Cristo aqui na terra. Então essas três instituições, o casamento, a família e a igreja são organismos que Deus assim criou. E o casamento, ele é esse projeto, né? Ele é esse projeto para a humanidade. Então a família, gente, olha só, a família só existe se existir um casamento, né? Peraí, mas como assim? Quando Deus criou só o homem. Então ali não existia uma família, existia só um homem cuidando de todas as coisas, né? Então Deus criou um homem e ele viu que não era bom o homem viver sozinho. Então Deus cria agora uma família que era o macho e fêmea, homem e mulher, e os dois vivendo ali em família. E Deus agora dá dentro dessa família filhos, para que haja uma continuidade. Então a família ela é uma continuidade do pai e da mãe, ou do homem e da mulher, do ish da isha. Então a família ela é a continuidade desse casal. Então quando há junção entre os dois, há também a continuidade familiar. Então essa é a questão. Ponto. Então Deus ele dá, né, ele dá essa junção entre o homem e a mulher para que haja vamos dizer assim, um ajuntamento familiar, e dentro desse ajuntamento familiar, que é esse princípio, só há família com base no casamento. E também, gente, a igreja também, ela existe por causa da família. Então, sem família não é igreja,
né? Sem família não há. Não estou falando aqui, no caso, da igreja pessoal, porque cada um de nós somos uma igreja pessoal de Cristo, mas estou falando aqui dessa comunhão, né? Como diz em Salmos 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça. Então ali ele está falando sobre uma união de pessoas, né, uma junção entre pessoas que vivem em comum união ali. Então, primeiro, nós vamos entender aqui, né, esse projeto e vamos entender aqui as 3 bases do casamento, que eu já dei um toque aqui, mas vamos só para nós fecharmos aqui. Primeiro, o casamento ele é indissolúvel. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui, a primeira base do casamento, ele é indissolúvel. Mas a Bíblia não dá respaldo? Sim, nós vamos entender aqui. Não há dissolução no casamento, não há dissolução. O casamento ele não pode haver uma dissolução ao seu bel prazer. A única coisa que faz com que haja uma dissolução, uma separação, quando há verdadeiramente essa quebra de aliança, porque o casamento ele é uma aliança entre o homem e a mulher e Deus. Aí quando há uma terceira pessoa, quando há o adultério, a fornicação no meio, aí quebra essa aliança, quebrou a aliança, quebrou o compromisso. Você vê que Israel, eles, né, sempre quebraram essa aliança com Deus, né, quando eles se adulteraram a sua fé com outras fés aí, com outras religiões pagãs ali. Então eles quebraram a fé, quebraram essa união, essa aliança com Deus. Então o casamento ele é indissolúvel, mas quando há o adultério, a quebra da aliança, aí há uma dissolução. O casamento ele é monogâmico. Monogâmico por quê? Porque é entre homem e mulher. Não pode ser. Não existe casamento entre mulher e homem e homem. Lógico, a sociedade moderna, né, do século XXI, uma sociedade que quer implantar que quer implantar na cabeça da sociedade que uma união entre duas pessoas, né? Duas pessoas do mesmo sexo é um casamento, é uma família, mas nós sabemos que é apenas um ajuntamento, na verdade, duas pessoas do mesmo sexo vindo a se casar. Ali verdadeiramente não dará uma continuidade, não terá uma questão natural biológica, né? Porque dentro da questão biológica natural há ali a junção entre o homem e a mulher, e ali se nasce filhos, né? Mas pessoas, né, do mesmo sexo, tanto homem como mulher e mulher, não há como haver uma continuidade familiar, a não ser que essa pessoa ela vai e adota um filho, mas isso não é uma questão natural biológica, isso não é uma questão natural. Isso é uma questão de arrumação, é uma questão de querer arrumar as coisas, né? Então, isso não é uma questão biológica real. E o terceiro aqui, casamento heterogêneo, quando há essa questão, né? Quando há essa questão de homem e mulher, né? Homem e mulher, mulher e homem. Então, a heterogeneidade é o homem e uma mulher e um homem. Então, quando é fora desse princípio de homem e mulher, quando é homem e homem, não é um casamento heterogêneo. É um casamento de qualquer coisa, de qualquer forma, mas não é um casamento bíblico, um casamento social da questão aí moral da sociedade. Então, indissolúvel, monogâmico e heterogêneo, esses 3 princípios do casamento. O que é um casamento trino? Quando nós podemos entender aqui que há esse casamento trino aqui, quando nós podemos compreender? Então, quando Deus ele está no propósito, né? Então, se Deus estiver no propósito, o casamento ele é um casamento trino. Então, tem a presença de Deus aqui no casamento. Segundo ponto aqui, né? O que é um casamento trino? Casamento trino é quando entre esse casal
tem um terceiro elemento, que é Deus. Então, só existe esse casamento trino quando Deus está no meio, não quando existe outra pessoa por trás, tá, gente? Aí é adultério, aí é um pecado, né, de adultério, aí quando se tem outra pessoa. Deus criou o homem e a mulher, Deus ajunta o homem e a mulher, e Deus casa ou torna esses dois aí uma só carne, porque é só Deus que pode ajuntar esse casal, tá? Terceiro aqui, Deus aprova o divórcio. Será que Deus aprova o divórcio? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 19, verso 6. Vamos ler aqui, Mateus 19, verso 6. Mateus 19, 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Então você vê aqui que a questão do casamento é uma questão, né, uma questão divina. Então, o que Deus ajunta, porque o casamento nada mais é do que Deus ajuntando, esse casamento trino que nós estamos dizendo aqui, que Deus ajuntando, não tem como o homem separar. O homem não pode separar esse casamento, a não ser que a própria pessoa em si, ela cometa esse pecado de quebrar essa aliança entre o cônjuge e o próprio Deus, né? Aí o verso 9, ele vai dizer assim: ou vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casa com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então você vê que ele fala, né, no caso aqui, o próprio Jesus falando a respeito sobre o pecado do adultério, né? O pecado do adultério, ele faz com que essa aliança seja quebrada, né? Então, essa aliança só é quebrada quando há a questão aqui do adultério. Vamos lá. O próximo ponto aqui que nós iremos tratar, o próximo ponto aqui é... Se Deus não aprova, né? Nós já falamos 4 aqui. Quando se deve aconselhar o divórcio? Eu coloquei 2 pontos aqui. Coloquei sobre o casamento, né? O divórcio, quando a Bíblia ela aprova, quando há essa questão do pecado, do adultério. E outra questão, outro aconselhamento que não é bíblico, a Bíblia não tem, você não vai encontrar na Bíblia falando sobre isso, sobre esse ponto, que você pode se separar por causa disso, mas isso é um conselho, isso é um aconselhamento para que não haja coisa pior, porque a sociedade ela vai, né, se desenvolvendo e as coisas vão ficando um pouco pesada, e a Bíblia ela tem algo que ela fala sobre isso, sobre o cuidado com o corpo, né? Sobre o cuidado com o corpo, mas não é base para esse princípio. Mas quando há uma agressão, quando acontece sucessivamente agressões, porque hoje nós estamos vendo, né, na sociedade aí, muitos acontecimentos de tanto o marido assassinando as esposas, como também as esposas, né, assassinando os maridos aí, homens sendo mortos, mulheres sendo mortas aí dentro do casamento. Eles denuncia, acontece ali, né, a polícia vai ali e faz alguma coisa e tal, separa, fica aquele tempo, depois voltam e tal, e sucessivamente assim vai acontecendo. Só que por insistir muito naquilo, aí chega um período que já acabou o respeito, já acabou o amor, já acabou aquela reciprocidade, já acabou a cumplicidade, há ali uma desconfiança, há o marido alcoólatra, drogado, ou que seja, né? Tanto o marido como a mulher também, pode acontecer, acontece. Vem a haver essa discussão, essa briga entre os dois, e acaba acontecendo o pior. Então, dentro desse sentido, dentro desse ponto, é que é aconselhável que, né, a liderança ela tem que
ela tem que aconselhar a um divórcio. Por quê? Porque a mulher, tanto a mulher como o marido, nenhum dos dois eles são obrigados a viver uma vida de sofrimento, de agressão, porque a agressão, ela é, né, ela é um mal, você está fazendo um mal, você está agredindo, você está prejudicando o corpo de Cristo, você está afrontando, batendo, judiando da pessoa. Então, quando acontece isso, a melhor forma não é você tentar de novo, você orar, você entregar na mão de Deus, não. É uma separação mesmo. Talvez pode ser que com a separação, né, venha até mesmo a um consentimento, a um entendimento, a um raciocínio, e a pessoa acaba criando vergonha na cara, e pode até ser que esse casamento ele venha, né, ele venha a se ajuntar novamente, ele venha esse enlace, venha se ajuntar novamente, e haja ali, depois desse fato, uma melhora, e os dois consigam ver que eles podem viver junto. Foi no caso que aconteceu até mesmo com os meus pais, né? Ficaram por 10 anos separados por causa de agressão, né? E só que o que aconteceu? Eles ficaram muitos anos separados, porém, depois de um tempo, eles se reencontraram de novo e reataram novamente o casamento. E dentro desse reatar o casamento, eles começaram a viver uma vida boa, começaram a entender, pegaram uma certa maturidade, tanto meu pai como a minha mãe. Meu pai era mais novo, mas depois, num certo período do sofrimento e tal, o tempo fez com que ele criasse uma certa maturidade, e minha mãe também, e eles retomaram o casamento e viveram até que o falecimento do meu pai. Então, você vê que como que as coisas acontecem. Pode ser que haja, né, esse divórcio, essa separação, e depois pode ser que aconteça esse retorno novamente dos dois, e os dois viver uma vida boa. Então, o aconselhamento, gente, o aconselhamento aqui dentro do divórcio, né, dentro do divórcio aqui, quando deve se aconselhar quando há essa questão da briga, de muita discussão, de agressão, tanto agressão verbal como agressão física. Mais a agressão física, a agressão verbal, ela pode causar também a agressão física. O quinto ponto aqui é a questão do eu me divorciei, e daí? Esse é o ponto que nós vamos fechar aqui. Bom, primeiramente, nós estamos vendo, que nem nós estávamos colocando, né? Nós colocamos aqui a questão de muitos divórcios que estão acontecendo, tanto que uma das cantoras, uma cantora antiga, ou até, né, não só uma, mas várias, né? Tem uma até da região nossa aqui, que ela já casou pela terceira, quarta ou quinta vez, se não me falha a memória, né? E casa, descasa, desculpa, meu marido me traiu, isso e aquilo, tudo bem, traiu, beleza, procura viver só, né? É o que a Bíblia fala, é o que o próprio apóstolo Paulo fala: não fique vivendo uma vida essa vida desregrada, né? Porque se você não consegue viver só, case, só que você vai ficar casando e descasando, casando, descasando até quando? Né? O conselho de Paulo é: se a mulher que perdeu o seu marido, a viúva, ela não, por ela ser nova, ela não consegue viver uma vida de solteira, ela não consegue viver viúva para sempre, ela case, mas não fique se abrasando por aí. Mas o que nós vemos muito hoje é as pessoas vivendo uma vida essa vida dissoluta, né? Só se abrasando, fica um tempo, casa com uma pessoa, principalmente uma pessoa mais nova, né? Casa com uma pessoa mais nova e fica vivendo essa vida dissoluta aí. Casa um tempo, fica um tempo, depois separa. Agora, por que esse tema? Eu casei, divorciei, e daí? Logicamente, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Ninguém tem nada a ver. Cada um tem a ver com a sua própria vida. Se a pessoa se divorciou, problema dela. Ela tem a responsabilidade as consequências e responsabilidades. Quem vai assumir é ela. Só que existe princípios, né? Existe princípios. Se nós somos servos de Deus, nós não podemos apenas simplesmente, olha, me divorciei, e daí?
Porque se você é uma influência, se você é um influenciador de pessoas, a sua vida ela serve como espelho para outras pessoas. Então, quando a sua vida é um espelho, quando a sua vida ela é um espelho para outras pessoas, ela pode ser um bom exemplo, como também um mau exemplo. E nós estamos vendo isso, né? Muitas pessoas aí, eu me divorciei, e daí qual que é o problema? Só que a pessoa não entende que ela é um espelho, que ela é um influenciador de pessoas. Então nós vemos isso com esse pastor, né, qual eu falei, que tinha uma grande liderança aí de uma igreja grande no Rio de Janeiro lá, porém se separou, foi para os Estados Unidos, acabou se separando da esposa e hoje está com a outra, casou com uma outra esposa, uma outra mulher, mas cara, acho que de 60, quase mais de 60 anos aí, com uma moça, com uma jovem, né? Aí a pergunta que não quer calar, por que não casa com uma mulher da sua idade? Não é compatível você casar? Você quer casar, ter uma vida não de solteiro, mas uma vida de casado? Você quer ter uma vida de casado? Case com uma pessoa da sua idade, uma pessoa do seu próprio nível, né? Do seu próprio nível de idade ali. Mas não, geralmente quando se separa, a primeira coisa que faz vai casar com uma moça, uma jovem, né? Para quê? Para poder mostrar que a pessoa ela tem capacidade de voltar àquilo que ela era, mas na verdade não é assim, né? Isso é apenas demonstrando aquilo que ele não é. É uma fraqueza. Isso é uma fraqueza do ser humano. O ser humano quer sempre mostrar algo, mas na verdade o que ele está sendo é ridículo, né? É uma ridicularização da própria espécie, porque é tanto ridículo para aquele que casa, né? Tanto para a pessoa que casa com ela, tanto para ela que casa com a pessoa, porque se você se submete a isso é porque os seus interesses mas como que pode surgir amor? Claro, pode surgir amor, ou você pode amar até algo inanimado, você pode ter amor até por uma parede, mas geralmente a pessoa ela vai casar com uma jovem ou um jovem, né, de 20 anos, aí casar com uma pessoa de 50, 60 anos, nós sabemos que não é muito por amor, não. O amor ali está bem longe, é mais por interesse. Mas, como eu disse, cada um tem o direito de fazer da sua vida o que quiser. Só que dentro desse fazer o que quiser da sua vida, nós temos que entender que nós somos influenciadores. Pessoas influenciadores, eles servirão de espelhos. E outras pessoas que vão se espelhar em você, outras pessoas que vão se espelhar em você, elas vão cometer a mesma coisa porque você é um exemplo, você está sendo um mau exemplo para essas pessoas. Então, que você possa refletir dentro desse princípio, né? E ver o que você está fazendo, se você está influenciando as pessoas para o bem ou influenciando as pessoas para o mal. Porque o casamento, gente, ele tem que ser por amor e não por um negócio ou até mesmo para mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas lá fora que você está bem, que você não morreu, que você ainda tem saúde, né? Que é virilidade, masculinidade ou feminilidade. Então, que nós possamos ter misericórdia de nós mesmos e ser influenciadores para o bem e não para o mal. Amém? Então, que Deus abençoe você possa refletir nessas palavras, que você possa refletir nesse simples comentário aqui a respeito do divórcio. Então, pense bem antes de agir. Deus abençoe.